Boa noite a todos vocês que estão sintonizados na TV Globofest coletiva. Dr. Igor Coutinho e Dr. Leandro Lobo vai estar hoje aqui na coletiva para falar sobre o comércio de Santo Antônio de Jesus, né? E a gente fica na expectativa para saber as novidades, né? Vamos aguardar aqui para ver o que vai acontecer nessa grande coletiva. Tudo pronto, toda a imprensa de Santo Antônio de Jesus já está presente, né? Vamos aguardar aí agora para ver o que vai resolver sobre o comércio de Santo Antônio de Jesus. Então a expectativa é importante para todo mundo ficar sintonizado na TV Globofest. TV Globofest, você, tudo a ver. Então vamos acompanhar a coletiva, Dr. Igor e Dr. Leandro Lobo, secretário de Saúde. Vamos lá, já estamos ao vivo, aguardando a expectativa aí que vai acontecer sobre o comércio de Santo Antônio de Jesus, né? Então vamos acompanhar, todo mundo no aguardo, né? A expectativa é grande. A gente está aqui sintonizando para nossas redes sociais, né? Para todo mundo ficar sintonizado. E agora, vai começar agora. Vamos lá, coletiva para falar sobre a abertura do comércio de Santo Antônio de Jesus. Boa noite a todos vocês. Só os preparativos aqui, minha gente, para terminar de ajeitar aqui, né? Toda a imprensa de Santo Antônio de Jesus presente. A expectativa é grande. Muito santo antoniense, muita gente do Recôncavo para saber o que vai acontecer de verdade com o comércio de Santo Antônio de Jesus, né? Vamos lá, né? Doutor Igor já está se preparando. Doutor Leandro Lobo, secretário de Saúde, também já está se preparando. Vamos lá então, né? Tudo preparado, todo mundo, toda a imprensa já reunida, vários veículos. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu quero, em nome de Deus, saudar a todos os santo-antonienses neste momento, cumprimentar a imprensa aqui presente, que tanto nos prestigia, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração e todo o elenco administrativo do governo Rogério Andrade. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito da cidade pelo seu empenho, pela sua capacidade administrativa e, sobretudo, pela sua sensibilidade, principalmente neste momento da pandemia. Dizer para os senhores que nós trazemos aqui, neste momento, obviamente, mais um protocolo de trabalho combinado da atividade de saúde e administração. Aqui eu quero agradecer aqui ao meu lado o secretário de administração, Dr. Igor Coutinho, que juntos, obviamente pela liderança do prefeito da cidade e com a liderança do prefeito da cidade, 24 horas por dia, estamos efetivamente trabalhando para o bem melhor de Santo Antônio de Jesus na área, obviamente, da saúde neste momento. Minhas senhoras, meus senhores, senhores da imprensa, eu quero justificar nesse momento a ausência do prefeito da cidade, Rogério Andrade, que sempre nos prestigiou nesse momento, liderou as entrevistas coletivas, todas as lives, todas as comunicações necessárias para a população de Santo Antônio de Jesus. Mas que, no dia de hoje, por recomendação médica,
o prefeito precisou ficar em casa no isolamento. Quero dizer para os senhores que, na posição de médico do prefeito da cidade, eu fiz um check-up clínico no prefeito, e esse check-up, essa avaliação de vários exames, eu incluí o teste para Covid-19. Haja vista a importância, porque o prefeito tem estado muito na Secretaria de Saúde, dialogando com muitos profissionais, durante todo o momento, aguerrido, trabalhando como sempre, sem perder a sua força-tarefa, sua capacidade de liderança. O prefeito, quero deixar claro que em nenhum momento sentiu nenhum sintoma, nenhum sinal, nenhum sintoma a respeito da Covid-19 ou de qualquer outra manifestação que venha a se pensar em outro problema de saúde. O prefeito está gozando de muita saúde, graças a Deus, muito vigor físico, muita capacidade cognitiva, muita tranquilidade do ponto de vista da saúde física, emocional, de todos os aspectos. Mas todos os senhores sabem da minha relação pessoal com o prefeito de Santo Antônio de Jesus, de uma longa estrada de caminhada, que inclusive sou médico pessoal do prefeito, apesar de estar como secretário de saúde, sou médico, e como médico eu cuido da saúde dos meus pacientes, em especial um paciente que eu tanto gosto, que é o prefeito Rogério Andrade. E nesse sentido, eu convenci ele, que é sempre muito sensível às explicações médicas, científicas, técnicas, de fazer alguns exames. Então, portanto, eu incluí o exame molecular para a Covid-19. Hoje, nós conversamos com o prefeito. Esse exame, obviamente, foi logo direcionado para mim. Eu pedi objetividade para esse exame, afinal de contas, é o mandatário de Santo Antônio de Jesus, ele que tem uma responsabilidade maior neste momento, dentre todas as responsabilidades que são compartilhadas, inclusive da população, que precisa cada vez mais, e quero agradecer, nos ajudar pela compreensão de permanecer no distanciamento social saudável, no isolamento quando for necessário, agradecer a todas as cadeias produtivas, mas também todos nós devemos reconhecer o quanto que é difícil o trabalho do gestor, a responsabilidade do prefeito Rogério Andrade, mais ainda por ser um homem já extremamente responsável. Então, desse ponto de vista, o peso é muito grande e a gente tem que se cuidar. Fizemos um check-up e através desse check-up clínico, onde eu coloquei sorologias, fiz uma solicitação de outros exames, ele ainda vai continuar fazendo suas avaliações, é necessário em algum momento das nossas vidas a gente fazer, principalmente o prefeito que vinha em forte atividade, sem sentir nada, quero deixar claro. Então nos surpreendeu que o teste molecular do prefeito, no dia de hoje, eu pessoalmente adquiri esse teste, nós constatamos detectável, positivo para a Covid-19. Quero, entretanto, tranquilizar a cidade de Santo Antônio de Jesus, quero, entretanto, tranquilizar a todos os colaboradores, como nós tranquilizamos, inclusive, aqueles pacientes que, porventura, testam exame positivo. Apesar de eu chamar aqui paciente, mas o prefeito não está na condição de paciente, como muitos que fazem o exame porque não tem sintoma nenhum. O prefeito está completamente saudável, assintomático, sem nenhuma manifestação, mas, inclusive, dando um grande exemplo, neste momento, permanecerá na contagem dos dias, observando dia após dia, através de seu médico, que eu vou me dirigir para cuidar, obviamente, do prefeito da cidade, do que for necessário, mas, sem sombra de dúvidas, ele vai atravessar muito bem. Nós vamos fazer a contagem dos dias, então é essa justificativa que eu trago aqui para os senhores, porque o prefeito não pôde estar aqui hoje na coletiva de imprensa, um dos temas importantes que eu vou dividir aqui com o secretário Igor Coutinho, que é a respeito dos nossos protocolos de reabertura do comércio de Santo Antônio de Jesus, ele que tanto deseja este momento, porque ele que tanto trabalhou para esse momento, pois a saúde e a administração, sob sua liderança, sobre trabalhar o equilíbrio saúde e economia com efetiva
sabedoria e principalmente sensibilidade. Então, eu deixo aí para cada um dos senhores, no momento oportuno, qualquer questionamento, mas deixar de pronto, mais uma vez, e objetivamente declarar: o prefeito está bem, saudável, sem nenhum sintoma, e que através de um check-up clínico, hoje, quando a gente faz o check-up, é comum a gente acrescentar este exame, haja vista que a pandemia é superveniente, a transmissão é comunitária, é forte transmissibilidade, e qualquer um de nós pode estar nessa condição, daí porque é importante a gente declarar isso, e o prefeito está extremamente saudável. Posto isso, declarada aberta aqui a sessão, vou passar a palavra para a fala inicial do secretário de administração. Boa noite a todos. Os representantes aqui dos órgãos de imprensa da cidade e a todos aqueles que nos acompanham aí pelas lives, pela internet, enfim, a população em geral de Santo Antônio de Jesus. O tema, né, dessa coletiva nós convocamos é para tratar de algo que tem sido bastante comentado, né, um tema bastante palpitante em toda a sociedade, objeto de muita divergência, que é essa questão do funcionamento do comércio. Eu queria fazer aqui um breve retrospecto, antes de nós tratarmos especificamente, apresentarmos para a imprensa e para a sociedade o plano de retomadas. Estamos convivendo com essa pandemia desde o início do mês de março, né, desde o dia 11 de março, a nível Brasil, portanto, há mais de 120 dias, né, mais de 4 meses, 130 dias talvez, enfim, nesse período da pandemia. E desde lá, o nosso desafio tem sido, e a palavra de ordem tem sido equilíbrio. Nós estamos fazendo uma travessia sensível, difícil, e tendo que gerenciar ao mesmo tempo mais de uma crise. De um lado, a crise na saúde, em que, lamentavelmente, milhares de mortes já ocorreram em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente, e algo que a própria pandemia causa, que é a crise econômica, e que atrai a crise social. Assim foi há um século atrás, na gripe espanhola, e não está sendo diferente na pandemia do coronavírus. A crise na saúde gera também a crise econômica. E o nosso desafio tem sido fazer essa travessia de forma equilibrada, sem aniquilar nenhum segmento e nem outro, porque ambos são essenciais para a vida. Ainda em março, nós tomamos uma medida que muitos apoiaram, outros questionaram, que foi o fechamento do comércio, da indústria, por 15 dias, antes de qualquer caso confirmado na cidade. Muitos, os que aprovavam, reconheciam que era uma medida importante de fomento ao isolamento, porque esse era o mecanismo que vinha sendo adotado em outros países onde a pandemia passou primeiro. Então o Brasil, apesar de ser uma doença nova para o mundo, o Brasil teve a oportunidade, talvez uma rara oportunidade, de ver a experiência do vírus passando em outros países antes de chegar aqui. E como é que esses países encararam, quais foram as políticas públicas destes países no trato com a pandemia. E houve divergências de políticas públicas e divergências de resultado. Basta citar como exemplo, dentre inúmeros outros, uma simples comparação de Portugal com Itália, ou de Portugal com Espanha,
ou de outros países no mesmo continente, na Europa. Então, vendo esses exemplos, à época, a orientação da Organização Mundial de Saúde, do ministro da Saúde, que ocupava a pasta à época, o Mandetta, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, enfim, de todas as autoridades sanitárias e também da Secretaria Municipal de Saúde, que o secretário vem tendo esse importante papel, integra o comitê gestor, integra o comitê junto ao Estado e tem todo esse know-how de informações e de orientações técnicas para passar para a gestão. E a política sempre foi da importância do isolamento. Então, muitos reconheceram, outros criticaram. Fato é que, tomada essa medida, e depois iniciamos um trabalho de flexibilização dos segmentos por entender a importância de oxigenar também a economia. O fato é que, e esses são os dados, não é demais lembrar que Santo Antônio de Jesus registrou uma marca que foi a última cidade da Bahia, acima de 100 mil habitantes, e a penúltima cidade do Brasil, acima de 100 mil habitantes, a ter um caso confirmado do Covid-19. O nosso primeiro caso foi em 1º de maio de 2020. Nós já tínhamos adotado essas políticas desde o mês de março. E aí, iniciou-se, lembrando que nós passamos, então, após os 15 dias de março, o restante de abril, de maio, com o comércio funcionando. Muitos diziam, fechou quando não tem nenhum caso. Imagine quando chegar o primeiro caso, o que é que vai acontecer? E não foi assim. Mesmo tendo o primeiro caso, o 10º caso, o 100º caso, o comércio esteve aberto na cidade. Por quê? Porque nós tínhamos um acompanhamento, e esse sempre foi o critério, da capacidade da rede de saúde. É preciso deixar claro que Santo Antônio de Jesus não é uma ilha autossuficiente que não depende de ninguém. Isso é um fato, isso é uma constatação. E não é vergonha alguma dizer isso. A nossa rede de saúde está atrelada à rede de saúde do Estado da Bahia. Mesmo porque Santo Antônio de Jesus pertence ao Estado da Bahia, integra o Estado da Bahia. E a política do governo do Estado foi concentrar, abrir hospitais de referência e concentrar os esforços, inicialmente, predominantemente, na capital do Estado. Então, Santo Antônio tem uma localização geográfica privilegiada, está próximo à capital do Estado, e a nossa rede de saúde é integrada com a rede de saúde do Estado. Então, adotamos desde esse início um trabalho que é invisível, que muitos não sequer sabem que acontece 24 horas por dia, diuturnamente, com grande esforço do secretário de saúde e do prefeito, que é a capacidade da transferência. Se nós temos um número reduzido de leitos, mas a nossa rede é integrada, qual o papel da gestão vem fazendo? A articulação, a viabilidade nas regulações, nas transferências. Para quê? Para não termos, e graças a Deus não tivemos até hoje, nenhum caso de desassistência. Lamentamos muito os 20 óbitos que ocorreram na nossa cidade. Se fosse por nossa vontade, não teríamos nenhum. Lamentavelmente aconteceu, porém é importante registrar que nenhum deles foi por falta de assistência. E se não houve falta de assistência, é porque a rede de saúde suportou. Bom, se nós não somos uma ilha autossuficiente, nós precisamos estar integrado às políticas também a nível estadual. O Estado lançou um plano de retomada das atividades e que foi anunciado pelo governador e elegeu alguns critérios para início da primeira fase de abertura. Um dos critérios foi a questão da taxa de ocupação de leitos de UTI. Essa taxa que já esteve na Bahia acima de 80%, que alguns dias atrás estava em 79% e que ontem estava em 76%. E que no plano de retomadas
do governo do estado está previsto que, quando a taxa estiver abaixo de 75% durante 5 dias consecutivos, inicia-se a fase 1 na retomada das atividades. Santo Antônio de Jesus não poderia estar na contramão. De nada adiantaria um esforço do governo de estar abrindo leitos, de estar com políticas de isolamento, e Santo Antônio fingindo que nada disso estivesse acontecendo e sem tomar nenhuma medida. Obviamente que nós teríamos uma série de dificuldades, inclusive com essa integração da rede, se nós agíssemos ignorando todas as políticas públicas que também estão sendo feitas a nível do Estado, com a cooperação da grande maioria dos municípios. Desde Salvador, que está com o comércio fechado há muito mais tempo do que Santo Antônio de Jesus, até os municípios da região metropolitana, até os municípios do Sul, enfim, aos municípios maiores, iguais e menores do que o de Santo Antônio de Jesus. Então isso a gente fala para até fazer uma pontuação, um contraponto, com muitos daqueles que reverberam a todo tempo. Ah, mas o comércio não é o culpado. Não adianta fechar comércio porque os números não param de crescer. Portanto, tem que abrir o comércio. Isso é muito falado, né? Isso a todo tempo é falado. E a gente tenta explicar que quando a gente adota uma medida, por que a gente teve que fechar de novo o comércio? Teve 15 dias em março e agora completamos no sábado 30 dias de comércio fechado. Nós tivemos um alerta, um sinal de alerta da própria Secretaria de Saúde no início do mês de junho, de um risco de colapso na rede de saúde, de um risco de estrangulamento da rede, como aconteceu na Itália, como aconteceu no Brasil e em outros estados, e de uma pessoa, de um ente querido ir para um hospital, e o médico, entre duas pessoas, tem que escolher quem vive e quem morre, porque só tem um respirador para 2 pessoas. Então a nossa luta é para que isso não aconteça em momento algum com algum munícipe de Santo Antônio de Jesus. Então daí todo o nosso esforço, e diante desse risco, desse alerta, novamente adotamos a medida de fechamento do comércio, que completou agora 30 dias. O comércio não é o culpado diretamente quando a gente toma uma medida dessa, não é apontando o dedo de que o comércio é responsável pela contaminação na cidade. Agora, é fato, até pela força do comércio, pela pujança do comércio Santo Antônio de Jesus, conhecido como o mais barato da Bahia, que ele atua como um imã. Ele tem uma força magnética de atrair as pessoas. E quando ele atrai as pessoas, ele promove circulação. E essa circulação, segundo os epidemiologistas, segundo todas as orientações dos órgãos mundiais sanitários, essa circulação potencializa a contaminação, a proliferação do vírus. Nós tivemos um dado também que a gente tem acompanhado, que é a questão da taxa de crescimento. O prefeito participou há uns dias atrás, isso foi anunciado, foi divulgado, de uma videoconferência convocada pelo governo do estado. Participaram 16 prefeitos, do qual o prefeito de Santo Antônio de Jesus foi um dos convidados. O governador chamou, avisando que eram prefeitos das cidades em que nos últimos 5 dias estavam com as maiores taxas de crescimento. Últimos 5 dias do dia da conferência, não é de hoje, obviamente. Essa conferência já tem mais de uma semana que aconteceu. E aí cada um teve a oportunidade de falar, e o governador ia questionando, fazendo perguntas a cada prefeito, e quando chegou a vez de Santo Antônio de Jesus, foi questionado pelo governador que em 5 dias, nos últimos 5 dias daquela data da conferência, os casos aqui tinham, o crescimento tinha passado de 20%, tínhamos 21% de crescimento em 5 dias. Uma taxa que, na avaliação do governo do estado, é uma taxa alta. Inclusive foi colocado que a taxa ideal para que o estado pudesse realmente implementar o plano de abertura era uma taxa de 2% ao dia.
E desde então nós intensificamos as medidas nessa meta, nesse objetivo de reduzir a taxa de crescimento na nossa cidade. O fato é que, desse último fechamento, no dia 18 de junho, nós tivemos, fazendo um ciclo de 8 em 8 dias, desde o dia 18 de junho, na primeira semana, uma média dia de crescimento de 7,5%. Desde o fechamento de 18 de junho, ciclo de 8 em 8 dias. Primeiro ciclo, primeira semana, média de crescimento diário de 7,5%. Segunda semana, após o fechamento, ciclo de 8 dias, média de crescimento diário de 4,94%. Repito, primeira semana após o fechamento, 7,5%. Segunda semana, 4,94%. Terceira semana após o fechamento, média de crescimento dia 4,25%. 4,25%. E quarta e última semana, que é essa semana que estamos, desde o dia 12/7, média dia de crescimento 3,48%. Então é fato, inclusive nas últimas 24 horas, a nossa taxa de crescimento foi de 1,18%. 1,18%. Então é fato, isso é um dado matemático, é só fazer as contas com base nos boletins, dia a dia, que constata-se que houve uma redução significativa na taxa de crescimento do Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. Isso é um dado que é importante até para que a gente tenha mecanismos, tenha condição de chegar aqui hoje e apresentar para a imprensa e para a sociedade, dentro desse conceito de equilíbrio, de não aniquilar nem a saúde, nem a economia, de apresentar um plano seguro de retomada das atividades, que é o que a gente vai aqui estar apresentando para os senhores. Mas eu quis fazer esse retrospecto e também deixar claro que se a gente fizer uma verificação no calendário, você vê que de mais de 120 dias de pandemia, o comércio esteve fechado por 45 dias, agora mais 2 dias de ontem para hoje, 47 dias, 47 de 130 dias de pandemia. Então, em Santo Antônio de Jesus, o comércio esteve a maior parte do tempo aberto, ainda que de forma parcial, ainda que de forma reduzida, que, diga-se de passagem, foi uma sugestão das próprias entidades empresariais. Aquele horário de 8 às 13, quando chegou naquele formato, que tivemos vários formatos, mas aquele formato último, das 8 às 13, foi uma sugestão das próprias entidades empresariais, que tem contribuído muito no diálogo, assim como o sindicato também dos comerciários, enfim, todos os órgãos representativos, né, o Conselho Comunitário, que o prefeito teve essa iniciativa de constituir em respeito à lei orgânica do município, e todas as nossas ações foram pautadas nisso, em audiências, em diálogos, mas sempre com esse objetivo, de tentar equilibrar essas duas crises, tanto a crise na saúde como a crise econômica, mas levando em consideração prioritariamente a capacidade da rede de saúde para não comprometer a vida das pessoas por falta de assistência. Se o vírus é letal e se ele mata, ainda com todos os esforços, é uma coisa. Agora, se a gente perde vidas por não ter como dar o suporte que a pessoa precisa, aí já é uma situação muito mais trágica, e graças a Deus a gente não vivenciou isso em Santo Antônio de Jesus. Rapidamente, secretário, o secretário de Saúde, o prefeito acabou de publicar um vídeo no Instagram dele dizendo que estava com Covid-19. O senhor acabou de falar aí que ele está bem. O que aconteceu nesse momento aí? Não aconteceu nada, deixa eu ser mais claro para você. O prefeito testou positivo para a Covid-19, eu fui claro. Porém, testar positivo para a Covid-19 é uma coisa, a manifestação clínica é outra. Veja que ele não fala que está sentindo alguma coisa, não, absolutamente nada. Estou acompanhando o prefeito como médico, então foi exatamente isso aí que eu falei para ficar claro. Bom,
Nós vamos iniciar aqui, eu vou fazer uma apresentação breve para os senhores da reabertura do comércio de Santo Antônio de Jesus e em seguida a gente abre aí para os devidos questionamentos, tanto do ponto de vista da reabertura, ou que seja o que for necessário. Ratificar mais uma vez as palavras do secretário de administração, que colocou aqui com muita propriedade todo o trabalho que Santo Antônio de Jesus, a administração, vem desenvolvendo na pandemia. E esse momento é mais do que oportuno a gente colocar aqui para todas as cadeias produtivas, tudo tem seu tempo, para que a gente possa reoxigenar. Nunca foi o objetivo da saúde, da Secretaria de Saúde, nem tampouco do prefeito da cidade, de travar segmentos econômicos extremamente importantes, seja de que ordem for, porque a gente sabe que tudo isso é um complexo, é um contexto de ações que se faz necessário, tanto saúde, economia e todos os seus segmentos. E, do ponto de vista da reabertura, 20 de julho de 2020, eu vou colocar aqui os princípios norteadores da reabertura: a estabilidade dos indicadores de saúde, a taxa de crescimento de casos novos. Exemplo, no boletim de hoje, 940 casos, 11 casos a mais, taxa de crescimento de 1,1%. Ou seja, nós estamos conseguindo, do ponto de vista epidemiológico, nos nossos boletins, com as estratégias criadas, colocar um patamar de melhor segurança, principalmente na pressão, a pressão que os hospitais sofrem pelos pacientes que complicam com a Covid. Então, a taxa de crescimento de casos novos é muito importante. De igual modo, a nossa taxa de pacientes recuperados cresceu de uma forma confortável. A preservação de vidas e da saúde das pessoas, a tomada de decisão com critérios objetivos clássicos, corroborados pelos princípios da OMS, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Secretaria do Município de Santo Antônio de Jesus e todo o elenco que se faz necessário, com propriedade de profissionais técnicos, para basilar as atitudes da administração para o bem melhor da população. A retomada, então, portanto, das atividades deve ser gradual e progressiva, com ciclos de 14 dias para preservar a capacidade do sistema de saúde. Dizer que nós tivemos um decreto inicial no dia 23 de março, onde fechamos por 15 dias, um decreto forte, no sentido de alertar e chamar a atenção da população de um problema real, e a realidade é dura, da Covid-19, e logo depois, um bom tempo, tivemos um decreto de 18 de junho, que perdura até hoje, sustentado pelas suas renovações, com um decreto de toque de recolher no dia 28 de maio, antecipando, obviamente, 28 de maio o decreto de toque de recolher, 18 de junho, um decreto também de interrupção das cadeias produtivas, e que a gente vem ratificando ele. Houve um momento da Feira Livre também, mostrando que o trabalho é equilibrado para todas as cadeias produtivas, de forma realmente a atingir o nosso objetivo. Então, portanto, a retomada também obedecerá os ciclos. A reabertura deve ser definida pela combinação, para que o risco de transmissão, os impactos econômicos de cada cadeia produtiva, de cada atividade, sejam obviamente equilibrados. Qualquer medida de flexibilização de atividades será precedida de protocolos que buscam preservar a vida e adaptar os ambientes de trabalho. Neste ponto aqui, quero dizer para as cadeias produtivas, bem como acontece com a Secretaria de Saúde, que precisa colocar de forma transparente para todos os órgãos de controle, sobretudo para a sociedade, principalmente para as cadeias produtivas, como se dá o trabalho na Secretaria de Saúde em relação à Covid-19. Cada cadeia produtiva dessa, sobretudo as principais cadeias, terão um responsável técnico a quem a Secretaria de Saúde vai se dirigir para cobrar o efetivo cumprimento do plano de enfrentamento, bem como aplicar as devidas regras e sanções se houver infringências a este plano. As responsabilidades, elas devem ser, e assim serão, como estão sendo, recíprocas.
A transparência e o diálogo com os segmentos sociais e empresariais são fundamentais. Já fizemos isso e estamos fazendo a todo momento. O prefeito, desde a pandemia, decretou a criação de um conselho comunitário, ressuscitando a lei orgânica do município, que já existe há bastante tempo. Toda decisão terá seus resultados monitorados de forma a permitir reação rápida e alteração de medidas implantadas. Ou seja, isso é muito importante. Lidamos com vidas, lidamos com atitudes que precisam ser realmente sérias, principalmente no âmbito da assistência, da urgência e da emergência. E qualquer aumento de pressão na porta de hospitais, qualquer risco de desassistência ao paciente de Santo Antônio de Jesus, medidas novas efetivamente serão aplicadas. As medidas imediatas da saúde, dentre várias medidas, elegi aqui medidas fundamentais que, obviamente, deram oxigenação às atividades da saúde de Santo Antônio de Jesus. A inauguração da unidade de pronto atendimento, que bate um número importante de atendimento, já regula pacientes para vários lugares, principalmente para os hospitais de grande porte na capital baiana, não só para o Hospital Regional e a Santa Casa. Atendemos pacientes de diversas etiologias e, portanto, a segregação do atendimento ao paciente grave, ao paciente de moderado a grave, no âmbito da urgência e emergência, dá-se-á da seguinte maneira: a unidade de pronto atendimento atenderá, como está atendendo, os pacientes clínicos, os pacientes politraumatizados, os pacientes graves de outras etiologias. Os pacientes graves, moderados a graves da Covid-19 serão atendidos bem pouco em breve por um novo pronto atendimento, que é o PA Covid-19, uma nova estrutura de 12 leitos. Conseguimos colocar mais um na planta, inicialmente falávamos em 11, serão 12 leitos, com capacidade para 2 leitos de paciente grave, crítico, com 2 respiradores, uma verdadeira unidade de terapia intensiva, com 2 leitos, com todos os insumos necessários para tratar o paciente crítico, num regime de 24 horas. Portanto, esses 2 equipamentos juntos, 2 em 1, e um equipamento que efetivamente será exclusivo para a Covid-19, além de todas as outras estruturas que já fazemos, tanto na atenção primária, uma cobertura de mais de 90% de atenção primária. Quero dizer para os senhores que Santo Antônio de Jesus é protagonista, mais uma vez, cumpriu somente na atenção básica e na área de saúde 96% das notas técnicas do Estado da Bahia. Todas as notas técnicas do início ao fim, até a data de hoje, melhor dizendo, emitidas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Santo Antônio de Jesus cumpriu 96%, algo que eu quero encaminhar para cada um dos segmentos da imprensa para efetivamente publicizar. Isso se deu muito e graças a um efetivo trabalho dentro da atenção primária, que prevenção é tudo, e nortear os nossos pacientes através do monitoramento que fazemos pela central Covid-19, pelo nosso monitoramento em lista de todos os nossos pacientes e pelo programa com busca ativa, promovendo coleta de dados nas nossas unidades, principalmente com a unidade de testagem efetivamente criada aqui em Santo Antônio de Jesus. No social, agradecendo à Secretaria de Ação Social a distribuição de cestas básicas para a população mais vulnerável e o programa de auxílio para as categorias afetadas pelas medidas de restrição das atividades. Cartilhas serão desenvolvidas, já estão desenvolvidas, para todo momento soltarmos nessa fase tão importante para cada vez mais ajudar a esclarecer a nossa população de como deveremos enfrentar a doença. Do ponto de vista da reabertura, como disse, a reabertura é gradual e por fases. Os princípios indicadores: taxa de crescimento de novos casos, taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado, nível de alerta nos hospitais. Ou seja, para a fase 1, a taxa de crescimento de casos novos não deverá ultrapassar a média de 5% diário. Isso é muito importante. Estive em todos os momentos com o prefeito, em diálogo com o Estado da Bahia, na Secretaria de Saúde do Estado, conversando com o secretário de Saúde do Estado, no comparativo com as diversas regiões, não só aqui no Estado da Bahia como em outras. A gente tem uma ideia de que esse percentual é um percentual que assegura
sobremaneira a permanência da assistência aos pacientes, ou seja, até o momento, no nosso boletim de hoje, com 20 óbitos, nós podemos dizer que é lamentável que as pessoas sofram tanto na Covid-19, porque é uma doença dura, ela realmente leva, em determinadas circunstâncias, ao óbito, mas todos foram efetivamente bem assistidos. E, para tanto, a taxa de crescimento diário, que significa, de certa forma, que quanto maior essa taxa, maior será, através de um dado estatístico, a pressão na porta dos principais hospitais, nós precisamos trabalhar isso com nível de alerta. A taxa de ocupação e giro-leito de Santo Antônio de Jesus deverá permanecer no limite prudencial para garantir a assistência. Esse tem sido o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, a ceia, a madrugada e todas as horas. Não há nenhum paciente em Santo Antônio de Jesus e região que bata à porta das unidades de urgência e terapia intensiva e não encontre vaga. Porque mais importante ainda do que os leitos de UTI é a capacidade de girar esses leitos, de dar eficiência alta segura do leito de UTI para uma SEMI, de uma SEMI intensiva para a enfermaria e da enfermaria para casa, bem como dar a transferência ao paciente quando necessário for para continuar garantindo o ciclo da assistência. Vem aí a fisioterapia de reabilitação. Trataremos em Santo Antônio de Jesus com um programa de fazer a reabilitação pulmonar e cardiorrespiratória dos pacientes que já são considerados recuperados. A observância do número de profissionais da área de saúde que porventura sejam acometidos pela doença, sendo que as escalas estejam garantidas para assistência à saúde. O que é isso? Nós sabemos que o Exército da Saúde é a categoria que mais sofre, porque é a categoria que está efetivamente ligada ao trabalho da Covid-19. Nosso número de profissionais acometidos, que até o momento não comprometeu a nossa escala, não comprometeu as nossas atividades e não irá comprometer, dadas as medidas céleres que estamos tratando. Quero agradecer ao secretário de administração que hoje passou o dia na Secretaria de Saúde, desenhando comigo mais medidas para novas contratações, para flexibilizar mais ainda as escalas dos profissionais, como assim desejou o prefeito da cidade. É algo muito importante para a fase da reabertura, porque sem profissional não tem atendimento. Sem atendimento, o paciente sofre. Se o paciente sofre, toda a cidade sucumbe. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado da Bahia não deverá ultrapassar 75%, obviamente. Leitos de UTI é competência estadual. Pois bem, mas os municípios, uma vez que todos nós estamos enfrentando, estamos realmente nessa travessia da pandemia da Covid-19, eles precisam colaborar para que o Estado consiga também colaborar com as atividades da assistência, principalmente com os leitos de UTI. Então, a observância desse número em relação ao Estado da Bahia, nas unidades de controle, nas unidades de retaguarda, nos hospitais de referências, criados com os recursos destinados a todo o Estado da Bahia, que efetivamente Santo Antônio contribuiu pela sua capacidade demográfica, pelos seus dados epidemiológicos, pelo seu histórico na saúde pública, a gente precisa acompanhar esses números aqui, porque se esses números saltarem para números muito perigosos, deveremos convocar aqui para novas medidas. Durante todas as fases, os protocolos deverão ser aplicados. As atividades por fases. A retomada das atividades consiste em duas fases. Quero dizer aqui que, obviamente, fase 1, fase 2, fase 3, enfim, cada um coloca da forma didática, como achar necessário. Mas, algo superveniente, nós vamos falar aqui da retomada de atividades que nós já estamos trabalhando há algum tempo, como bem disse o secretário de administração, no equilíbrio saúde e economia, pedindo desculpas sempre àqueles que se acharam, ou que acharam que nós enforcamos em algum momento. Nunca foi o objetivo dessa parte nem da administração, ao contrário, comprovamos isso porque foi uma cidade que permaneceu com um lastro temporal grande do ponto de vista da abertura das atividades produtivas e garantindo assistência ao paciente. Mas nós falaremos aqui de fase 1 e fase 2, contudo, respeitando um princípio básico, desde o regramento da OMS até qualquer cidade, que é, nós vamos falar aqui das cadeias produtivas, deixando claro que escolas,
cinemas, museu, grandes aglomerações. Essas atividades estarão em outro plano que o prefeito, obviamente, com a secretária de Educação competentíssima que tem, tratará de assumir uma forma e um protocolo mais saudável para as nossas crianças. A fase 1, a retomada na fase 1, seguirá com os shoppings, centros comerciais semelhantes, comércio de rua, templos religiosos e igrejas, serviços de fisioterapia, articulados e credenciados com a Secretaria de Saúde. São aqueles credenciados e aqueles privados que poderão se articular e deverão com a Secretaria de Saúde. A fisioterapia aqui será a fisioterapia respiratória, sobretudo, motora quando necessário. Lembremos que aqui é assistência ao nosso doente. O secretário acaba de anunciar o serviço de reabilitação cardiopulmonar para os pacientes recuperados, principalmente aqueles que saem de alta das UTIs e das enfermarias que precisarão passar por esse trabalho. As academias, através de um protocolo efetivamente claro, quero agradecer a participação das academias em vários encontros com o secretário de Saúde e com o prefeito, a sua capacidade de tolerância, de poder esperar, desde o início da pandemia, através de um fechamento, um centro realmente comercial, mas de saúde, que promove saúde, o bem-estar e o lazer social e a saúde física, e que souber esperar, mas que nesse momento, através de protocolos claros, que já foram estudados, com adequações que nós já fizemos, poderá paulatinamente, dentro dos ciclos, retornar. Barbearia, salões de beleza e similares. Reforçar para esses serviços a permanência dos cuidados que eles já possuem já há bastante tempo, combatendo efetivamente o cuidado com a transmissão. Exemplo, para a hepatite C, para a AIDS, são serviços que são feitos de forma de excelência, evitando a contaminação, mas nesse caso sanguínea. Contudo, para a Covid-19, terá um plano de enfrentamento aplicado, efetivamente claro, para que possa assegurar a visita às pessoas. As lanchonetes, bares e restaurantes. Para a fase 2, cinemas e espaços de eventos, como disse, clubes, centros de eventos e conveniências e centros de convenções, o Pilates e academias de ginásticas e similares, onde a gente coloca aqui, como os senhores devem ter visto, está entre uma fase e outra, através de um diálogo que nós vamos ter. O plano de reabertura são ciclos e é através de diálogo. Então, isso daqui é muito dinâmico, poderá estar em uma e outra fase para a gente poder dialogar. Atividades como educação, futebol profissional, parques públicos, já disse isso, espaços públicos de grande monta, deverão ficar no espaço reservado, destinado e principalmente depois da efetiva liberação, a gente vencendo essa fase. Atividades a serem reabertas, portanto, seguindo um protocolo geral, só para frisar: shopping, comércio de rua, serviço de fisioterapia, barbearia, salões de beleza similares e lanchonetes. O protocolo geral, mas protocolos setoriais. Cada estrutura dessa passará, como eu disse, por uma avaliação, bem como o recebimento dos protocolos, mais ainda um responsável técnico a quem a Secretaria de Saúde vai, para este responsável, se dirigir. Para ele, haverá, como há para mim, para o secretário Igor Coutinho, para o prefeito da cidade, efetivamente um ordenamento, como nós temos, porque nós temos um CPF, nós temos uma carteira técnica para se responsabilizar por eventuais danos naquilo que nós fazemos. Então, não será diferente no plano de enfrentamento com as cadeias produtivas. Então, os horários, eu quero aqui passar ao secretário. Quer que eu continue para pegar aqui, secretário? Para dar fôlego? Eu vou deixar agora aqui a questão dos horários, como vão dar-se-á esses segmentos, inclusive falando do setor financeiro. Tem mais alguns slides aqui, e aí eu vou passar aqui para o secretário, que agora trata de horários. Nós já falamos das fases e a parte da saúde, pode ler por aqui. E em seguida eu falarei de testagem. Bom, gente, como eu falei, desde o início, todas as medidas que a Prefeitura adotou, sejam as medidas de restrição, quanto as medidas de abertura, inclusive na primeira medida lá de fechamento em março,
houve a expressa concordância das entidades empresariais, e também essa não foi diferente. A construção desse plano, esse plano é um plano plural, ele é um plano que foi construído por vários segmentos. Nós solicitamos sugestões do sindicato, das entidades empresariais, e recebemos essas sugestões há 15 dias, salvo engano. Recebemos essas sugestões das entidades e iniciamos um trabalho de construção desse plano, levando em consideração o plano do governo do Estado, respeitando essas sugestões, que muitas delas foram acolhidas e incorporadas nesse plano de reabertura. Uma delas é a questão do horário. Então, é importante deixar claro que esse novo formato que a gente pretende iniciar com a reabertura é um formato que até então nós não adotamos, que é um formato de deixar o sistema financeiro concentrado pela manhã e o comércio funcionando à tarde. Então, vocês podem ver aí na tela o horário que se pretende na fase 1, shoppings, centros comerciais semelhantes, horário das 13 às 19 horas. Obviamente que isso não inclui os deliveries, né? O delivery continua sem restrição de horário. Há também, isso também a gente ouviu sugestões e da parte da própria imprensa, há uma tentativa de conter a aglomeração, limitando a capacidade, a quantidade de pessoas nos estabelecimentos. Então, nos shoppings e nos centros comerciais, nas áreas comuns, ou seja, naquelas áreas de circulação, a limitação de uma pessoa a cada 9 metros quadrados. E nas lojas, uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Como é que isso é feito? Isso a gente vai detalhar nos decretos, mas a gente pode dar alguns exemplos. Tem experiências em outros lugares, de, por exemplo, colocar que o próprio estabelecimento faça o seu cálculo e coloque, pode haver uma placa, um aviso, né, um anúncio, um formato estipulado em decreto, em que diga para o próprio consumidor: esse estabelecimento possui a capacidade máxima de X clientes, conforme decreto número tal. Isso vai facilitar a fiscalização da própria sociedade, do próprio consumidor, que vai ver lá se está escrito 10 pessoas e tiver 30, não está cumprindo, como também a própria fiscalização da prefeitura. O objetivo é o quê? É evitar a concentração de pessoas, já que o vírus, a transmissão é pelas gotículas e o distanciamento diminui esse risco. Então, a importância, essa medida tem esse objetivo, de evitar uma grande concentração de pessoas num espaço pequeno. Então, daí essa limitação para os shoppings e centros comerciais. Também a questão de alguns protocolos específicos, como atendimento prioritário aos grupos de risco, uso de máscara, que já é obrigatório, distanciamento, proibir os eventos presenciais. Tudo isso será detalhado nos decretos que serão editados para a abertura. Comércio de rua, o mesmo horário, das 13 às 19 horas, e também a limitação de uma pessoa a cada 9 metros quadrados, com as mesmas recomendações específicas de atendimento também. Os templos religiosos e as igrejas, o horário de segunda a sábado, das 10 da manhã às 20 horas, até porque às 20 horas é quando inicia o toque de recolher, que está mantido. Aos domingos, sem restrição de horário, mas quando a gente coloca sem restrição, limitado às 20 horas, que é o horário também do toque de recolher, isso também estará previsto no decreto. Estabelecemos a capacidade não passou aí, né, no slide, vamos em templos religiosos e igrejas. Aí. 40% da capacidade do salão e no máximo 50 pessoas. Ou seja, os horários do comércio, repetindo, foi uma sugestão, uma das sugestões das entidades, que foi protocolada na Secretaria de Saúde, que foi incorporada
no plano. Então aí o horário para as igrejas e a limitação da quantidade de pessoas também. Por que 40% da capacidade e no máximo 50 pessoas? Porque pode ser, a depender do tamanho da igreja, que 50 pessoas gerem aglomeração sem distanciamento. Então por isso são dois tetos, né? A 40% da capacidade máxima e também, se a igreja for muito grande e 40% representar mais de 50 pessoas, aí chega no segundo teto, que é de 50 pessoas. Aí, como o secretário já falou, os horários para os serviços de fisioterapia, das 8 às 18, também com a limitação de uma pessoa a cada 5 metros quadrados, alguns protocolos específicos de higienização, também previstos aí no plano. Os salões de beleza, barbearias e similares, segmento também importante, que ficou uma boa parte do tempo com restrição, está previsto aí na fase 1, com horário das 8 às 18, atendimento por hora marcada, justamente para tentar evitar a concentração de pessoas. Normalmente são ambientes fechados, né? São ambientes fechados, ainda que tenha ar-condicionado, mas são ambientes fechados, e que há essa preocupação também. É um setor de serviço importante, então tentamos controlar com atendimento com hora marcada e a limitação, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, além de protocolos específicos, a proibição de compartilhamento de utensílios e a obrigação de esterilização dos instrumentos. Os bares, restaurantes e lanchonetes, né, restaurantes que é uma categoria que está sem atividade desde o início, e é chegada a hora da gente criar um protocolo para isso. Então, o horário de funcionamento, das 6 às 18, a limitação da capacidade de pessoas também, e alguns protocolos específicos para os restaurantes, a proibição de self-service, pagamento sempre que possível via cartão, limitação na capacidade, 50% da capacidade instalada e com mesas intercaladas, justamente para manter o distanciamento e o atendimento prioritário aos grupos de risco. Em relação às instituições financeiras, bancos e lotéricas, que apesar de já estarem abertos, a gente vai fazer uma tentativa aqui desse plano de inverter o horário com o comércio, né? Isso também tem sido testado em outros locais. Então colocamos no plano as instituições financeiras para funcionar das 8 às 13, com limitação na capacidade de pessoas, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, e a questão da obrigação de máscara, distanciamento, aquele controle também no interior das agências bancárias. Ok? Então, em linhas gerais, essas são as diretrizes, né, que a gente apresentou de uma forma, no formato de slide para facilitar a visualização, mas é óbvio que o poder público, a prefeitura, vai publicar no Diário Oficial atos normativos, decretos, que irão dispor sobre essa abertura. Eu repito, a gente segue nessa filosofia, nesse pensamento do equilíbrio, colocando a vida em primeiro lugar, a assistência à saúde para salvar vidas em primeiro lugar, mas sem deixar de lado, sem esquecer da importância da economia para a cidade, né, que gera emprego, que gera renda. Já se fala que o Brasil chegou num platô, a OMS já declarou isso, mas sem indicadores de queda até o momento. A Bahia também encontra-se no estágio de estabilidade. Então, por isso que a gente anuncia esse plano de reabertura, nessa expectativa de conseguir conviver com essas duas crises e, novamente, dar esse fôlego, oxigenar o comércio, a economia da cidade, gerando emprego e renda, mas sem perder a atenção para a saúde e a vida das pessoas.
passar aqui a palavra para o secretário. Muito bem, boa noite. Olha, a grande pergunta que se faz é, dentro dessas metas estabelecidas, não é isso? Muita gente tem em casa se perguntando, né? Depois de anunciar a estratégia para horário e tal, a pergunta que todo mundo está fazendo é quando, né? O senhor anunciou umas metas a serem atingidas e evidentemente que o pessoal fica se perguntando o seguinte: nós estamos infelizmente numa crescente, uma interiorização, nós sabemos também que Santo Antônio de Jesus é uma cidade que, quando abre o comércio, vem gente de toda a região, aí vem gente de cidade onde o caso está começando a crescer e tal. E se não chegar a essa meta estabelecida? Tem algum plano B para, olha, vamos mesmo assim encarar o vírus? Como a gente observa que em alguns lugares, algumas capitais, por exemplo, as metas estabelecidas não foram alcançadas, mas os governantes perceberam que o comércio não aguenta ficar tanto tempo fechado. O que é que vocês pensam sobre isso? Se eu torço para que a gente chegue nessas metas, né, evidentemente. Então, nessa pergunta minha tem quando já tem uma data, mais ou menos, para essa fase 1, analisando pelos números, né, pelo que já está acontecendo? Bom, Léo, a nossa expectativa, nós temos um decreto vigente que prorrogou, o último que manteve o comércio fechado por mais 7 dias. Então isso vai até o sábado, correto? Desde domingo até o sábado é o decreto atual. Hoje nós estamos, de ontem para hoje, com a taxa de crescimento de 1,18%. A nossa média essa semana está em 3,48%. Portanto, esse indicador está dentro do previsto para início da abertura, para a fase 1. A taxa de ocupação, eu não vi a de hoje, mas a de ontem, de leitos de UTI na Bahia, estava em 76%. No nosso plano, a gente está colocando, a gente anuncia aqui, a gente coloca como limite 75%, que é o mesmo número do plano estadual. Então, mas há novos leitos de UTI sendo abertos pelo governo do estado. Então, a nossa expectativa e a nossa torcida é que a gente consiga implementar essa fase 1 já a partir do início da semana, após a vigência desse último decreto. Mas, obviamente, a gente está dia a dia, diuturnamente, monitorando esses dados. O importante, e você já me perguntou isso na entrevista, e eu te respondi, você me perguntou quais são os dados, o que é que a prefeitura leva em consideração no momento de uma decisão de prorrogar o fechamento ou de abrir o comércio. E na oportunidade eu te respondi que a gente leva em consideração alguns dados, a exemplo da taxa de crescimento, a exemplo da taxa de ocupação, ou seja, da própria capacidade da rede de saúde. É preciso relembrar, Santo Antônio de Jesus não é uma ilha autossuficiente. A nossa rede de saúde é integrada à rede de saúde do Estado. Então, nós precisamos estar nesse alinhamento para que haja a abertura das atividades. Mas a nossa expectativa é de que possamos iniciar essa abertura a partir de segunda-feira. Só complementando, como disse o secretário, a partir de segunda-feira, sendo bem racional, até porque existe um decreto vigente que foi voltado para a área da Feira Livre, onde fizemos um levantamento epidemiológico também, à parte naquela região. Então, faltando poucos dias, efetivamente caminha para isso. E outro ponto, Léo, a palavra enfrentar. Não é enfrentar por enfrentar, é em que momento nós estamos do enfrentamento. Se formos parar para pensar no início, o mundo todo, o país, o nosso estado, está tudo muito novo. Como seria o comportamento da doença, o dado estatístico aqui nessa região tropical, como se daria, quais seriam as categorias, a população mais afetada, qual a faixa etária, se o comportamento aqui no Ocidente se daria da mesma maneira do Oriente, em clima frio e clima quente. Tudo isso é relevante. Mais ainda, a preparação da atividade da saúde, o manejo com a doença,
os equipamentos necessários, a montagem das estruturas, a compra de EPIs, garantir a atividade profissional plena. Então, tudo isso foi uma conquista dia a dia, com muita eficiência, graças ao trabalho, obviamente, à liderança do prefeito e a união de todos na cidade, conseguimos isso. Então, esse equilíbrio, quando, em determinados momentos, a taxa, ela descompensar, mas a gente tendo uma visão ampla do processo, sem jamais perder a assistência ao nosso paciente, é que será um fator determinante. Houve casos de lutar por lutar, de enfrentar por enfrentar, e foi um verdadeiro desastre? Sim. Santo Antônio Jesus não vai seguir essa regra. Nós vamos trabalhar com prudência, essa é a palavra. Antônio Mascarenhas, TV Sara. Inserido nesse intuito de flexibilização do comércio, informações de que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento está providenciando distanciamento das barracas de confecções. Para tanto, recolheu ao depósito da Prefeitura barracas dos comerciantes de outros municípios. Paralelo a essas ações, informações também de que a feira acaba de receber 100 novas barracas para atender os hortifrutigranjeiros. O que tudo isso acrescenta a retomada do comércio também nesse importante espaço de negócio. Bom, Mascarenhas, a feira é um setor de extrema importância cultural, né, de décadas, em que são comercializados produtos essenciais, são, em geral, alimentos. Nós, após fechamento do comércio, após algumas medidas como barreira sanitária, toque de recolher, desaglomeradores, a própria imprensa, como um instrumento de veiculação da própria opinião da sociedade, sempre comentava a questão dos pontos que restavam de aglomeração na cidade, e citava bancos, lotéricas e feira. Então, com a dificuldade da contenção, do controle da taxa de crescimento, esse foi o principal motivo, importante registrar, publicamos, na semana passada, o decreto suspendendo as atividades na feira por 9 dias, por questões epidemiológicas, com o objetivo de conter a taxa de crescimento na cidade, já que lá é um ponto forte de aglomeração. E aproveitando esse período de suspensão das atividades, também, aproveitando que já estaria sem trânsito ali, sem 160, 170 carros que passam ali no dia de feira, fora as pessoas, fora os pedestres, aproveitamos para realizar algumas intervenções de higienização, de algumas ações estruturais, e esses exemplos que você falou, de substituição de barracas, de distanciamento das barracas, entregas de EPIs para os feirantes, capacitação para os feirantes. Então, essas ações que estão sendo coordenadas pelo secretário de Agricultura desde o primeiro dia, diuturnamente, elas têm esse objetivo de que a feira possa voltar, e que vai voltar. Obviamente não há nenhuma intenção de prorrogar esse decreto, nenhuma intenção. Então, a feira está prevista o retorno no sábado, e que a gente espera que consiga ter um retorno um pouco mais organizado, dentro do possível, com mais distanciamento, enfim, mais seguro, tanto para os feirantes como para o consumidor que lá se desloca para a feira para a compra de produtos essenciais, para adquirir alimentos em geral. Então, esse é o objetivo dessa ação lá na feira. É notório, pelo menos, acho que isso eu ouvi de várias pessoas, inclusive de vocês da imprensa, de que houve uma diminuição com essa medida natural, uma diminuição de circulação das pessoas na cidade, mas a gente sabe da importância, da essencialidade da feira, e, portanto, temos que conviver também. A feira faz parte dessa economia da nossa cidade, importantíssima, e a gente vai estar fazendo essas ações para tentar dar um pouco mais de segurança, melhorar um pouco esse fluxo lá na feira. Boa noite, secretários, colegas da imprensa. Humberto Carlos, representando o site Bahia na Web e a Clube FM. Doutor Igor,
eu acho que falar da reabertura do comércio de Santo Antônio é um sonho de muita gente devido à nossa economia. E há muitos comentários, porque a vida em primeiro lugar, mas não podemos também virar as costas para a economia. Até porque já se fala que, terminando aí esse auxílio emergencial do governo federal, a depender da situação, o Brasil pode se tornar uma Venezuela. Com relação aos regs, porque é preocupante. Muita gente fazendo festinha, chamando amigos, vizinhos, acumulando muita gente. Esses bares, qual é a sua visão com relação a essas fiscalizações que deverão ocorrer, porque é muito preocupante, não só na cidade, como na zona rural. Eu sei que não é um fato só ligado a Santo Antônio de Jesus, mas eu queria ouvir, se possível, o senhor pode falar com relação a como é que vai funcionar essa fiscalização para tentar coibir esses encontros, não só em bares, mas também nesses regs que acumulam aglomerações e aí o risco da Covid aumentar. Veja bem, há um pleito da sociedade, enfim, dos comerciantes na abertura. Eu repito, essa travessia é uma travessia que nós estamos todos no mesmo barco, não tem lados opostos. Então a gente conta e espera que haja a responsabilidade de cada um, que cada um faça a sua parte. Nós iremos estabelecer detalhadamente as condições de abertura. As condições. Cada estabelecimento, pelo nosso plano, tem a obrigação de construir o seu protocolo próprio de funcionamento, alinhado com o nosso plano de retomadas. Então a fiscalização vai chegar num bar, por exemplo, e vai pedir ao proprietário que apresente o plano dele de funcionamento. E vai verificar se, primeiro, se o plano dele está em sintonia com o plano de retomada e se ele está cumprindo o próprio plano dele. Então, se você chegar no bar e estiver lá com aglomerações, com festas, com reggae, como você acabou de falar, é óbvio que ele vai estar descumprindo. E a fiscalização tem aí a sua obrigação, dentro do poder de polícia, de atuar como vem atuando e tomando as medidas para coibir isso, que vai chegar, lamentavelmente, até a interdição dos estabelecimentos. Então, assim, a gente está construindo um plano que é um plano para acontecer com segurança para todos. Eu não tenho dúvida que haverá aqueles que vão cumprir e haverá aqueles que não vão cumprir. Isso não é surpresa para ninguém. E a fiscalização vai, dentro do seu papel, separar o joio do trigo. Então, quem estiver alinhado vai estar ok, vai estar permitido funcionar. Quem não se alinhar e quiser fazer baderna, bagunça, a fiscalização tem total autonomia para tomar as medidas e interditar o estabelecimento. É óbvio que há uma gradação, há uma orientação de primeiro advertir, dar a oportunidade da pessoa se regularizar e a pessoa reincidindo, tomar as medidas mais duras de multa até de interdição. É a única forma que a gente vai ter para poder ir filtrando, ir peneirando e até que funcione somente aqueles que têm responsabilidade para funcionar. Boa noite. Boa noite. Wellington Macedo, Gigante da Notícia e Informe Gospel. Minha pergunta é para o secretário de Saúde do município, doutor Leandro Lobo. Doutor, a respeito dos respiradores. Como é que está essa situação aqui em Santo Antônio de Jesus, já que o número de óbitos está crescendo aqui na cidade, já são 20. E uma outra situação, eu queria que o secretário esclarecesse também se de fato o doutor Gil Couto, muito polêmico aí nas redes sociais, com alguns vídeos falando de muitos casos que muitas pessoas que ele está acompanhando. O senhor já chegou a conversar com o doutor Gil Couto? Ele já entrou em contato com o senhor para oferecer também uma ajuda na saúde aqui de Santo Antônio? Essa relação de vocês da Secretaria de Saúde com o doutor Gil Couto aqui na cidade de Santo Antônio. Boa noite. Boa noite. Em relação aos respiradores,
sigo dizendo que nós temos respiradores na Secretaria de Saúde, porque os respiradores encontram-se na unidade de pronto atendimento, na UPA, garantindo a assistência, quando necessário, para o transporte ao paciente crítico e grave. Vem aí a unidade de pronto atendimento exclusivamente para a Covid, que é o PA Covid, com mais 2 respiradores, e a todo momento nosso monitoramento, nossa articulação com os principais hospitais de Santo Antônio de Jesus. Os 2 hospitais públicos, o Regional Santa Casa e o Hospital Vincap. Quero lembrar que muitas vezes a palavra respirador não é como um aspirador de casa. Respirador é um equipamento altamente importante, a gente sabe, altamente complexo, a gente sabe, mas para tanto é necessário toda uma estrutura para ele funcionar. E principalmente uma equipe técnica qualificada, como nós, inclusive, nesse final de semana, fizemos um treinamento para respiradores, intubação orotraqueal na unidade de pronto atendimento com fisioterapia, inclusive. Então, nenhum paciente, quero repetir, nenhum paciente, Wellington, em Santo Antônio de Jesus, foi a óbito por desassistência. O nosso número de óbitos, 20 óbitos, para mais de 100 mil habitantes, para mais de 100 dias de pandemia, é um número, a gente sabe, morrer ninguém quer, principalmente nesse momento em relação à Covid. Muitas famílias, muitas pessoas realmente tiveram suas vidas destruídas, pai que perdeu filho, filho que perdeu pai. Contudo, uma realidade bem clara, os pacientes em Santo Antônio de Jesus estão sendo 100% assistidos. Se precisou do respirador, teve o respirador. Se precisou das drogas vasoativas, dos sedativos, das drogas realmente, os sedativos importantes, os bloqueadores musculares para uma intubação orotraqueal extremamente eficiente, tivemos isso daí. Se precisou de um transporte eficiente, inclusive gestante, que precisávamos transferir em determinado momento para uma gestação, uma maternidade de alto risco, para gestante de alto risco, fizemos isso. Crianças, fizemos isso. Ou seja, desde a admissão, desde o tratamento da unidade de terapia intensiva, ao transporte, a chegar ao monitoramento em hospitais de Covid em Salvador, inclusive alto, todos os pacientes foram 100% assistidos. O óbito, lamentavelmente, ocorreu com 20 pacientes, mais pacientes graves, pacientes com cardiopatias graves, exemplo de doença de Chagas, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, pacientes já com a condição realmente ruim, mas que isso não seja justificativa. Contudo, todos os pacientes tiveram assistência. Se precisaram ser intubados, foram intubados. Se precisaram do ventilador mecânico, efetivamente tiveram. Só saíram do leito do UTI quando efetivamente tinha sua alta segura, garantida. E tudo isso daí, realmente, a gente tem que colocar. Quanto ao questionamento que você me fala em relação ao profissional, eu vou dizer para todos os profissionais. O secretário de saúde, apesar de ser médico, ele é uma instituição. O secretário de administração, apesar de ser advogado, ele é uma instituição. Protocolos clínicos, eles devem ser padronizados, sobretudo respeitados pelo gestor. Então, eu tenho a minha experiência profissional, ponho ela, inclusive, na posição que eu estou como gestor, mas respeitando os limites prudenciais da instituição, porque a instituição ela é maior. Então, o secretário de saúde fala de forma macro para todos os profissionais. Eu recebi a equipe técnica convidada pela Secretaria de Saúde e o prefeito, que já dialogamos algumas vezes com intensivista, cardiologista, infectologista. Quero cumprimentar os profissionais que trouxemos de uma outra, da mesma atividade, da alta complexidade, melhor dizendo, né, que pertence ao Hospital Vincap, porque eu já tenho um diálogo com o doutor Antônio Carlos no Hospital Regional, com Ludmila e a equipe técnica, a doutora Jussara na Santa Casa, com os profissionais da unidade de pronto atendimento. Nós conversamos todos os dias, e eu não me nego a conversar com nenhum profissional. Recebi ele na Secretaria de Saúde, inclusive as medicações que são prescritas, a Secretaria de Saúde tem enoxaparina, anticoagulante, heparina de baixo peso molecular, chamado Clexane. A Secretaria de Saúde já vem fornecendo para gestantes de alto risco, que antes da pandemia já sofria por trombose, já sofria por quadro de coagulopatia, e nós viemos aqui e fornecemos. Foi dito, inclusive, com muito protagonismo no estado da Bahia, que foi a primeira secretaria a fornecer esse medicamento de altíssima complexidade para a gestante. A Santa Casa pode testemunhar isso, e outros
secretário de outras regiões, porque nós já ajudamos. Nesse sentido, para o corticóide a gente tem medicamento. A chamada ivermectina é uma droga que as unidades de saúde da família já fornecem há bastante tempo. Agora, eu não vou padronizar, eu vou individualizar. Essa coisa de dizer, eu estou com Covid, azitromicina e ivermectina. Eu desconheço isso na medicina, não foi para esse o meu propósito de me debruçar nos compêndios de medicina. Inclusive, Deus me dá a oportunidade de ser o responsável pela Secretaria de Santo Antônio de Jesus. Sei de Santo Antônio de Jesus. Não precisa nascer numa cidade para fazer um belíssimo trabalho nessa cidade. E é o que nós estamos fazendo aqui com muita responsabilidade. Eu tenho que individualizar o tratamento ao doente. Será que esse doente efetivamente vai precisar de azitromicina? Ou efetivamente saber qual o melhor espectro de antibiótico a gente vai usar para ele? Que tipo de aplicação a gente vai fazer para esse paciente? O tratamento é individualizado. Diversos pacientes da Covid-19, assintomáticos, nem sequer precisaram de medicamentos, nem sequer precisaram de internamento. Que dirá de alguns sintomáticos, tipo antipirona ou paracetamol? Obviamente, eu quero lhe dizer, Wellington, que muito no início, o que a gente pensava que funcionava era otimismo, porque a gente não conhecia a doença, estamos lá lutando com ela. Na medicina, precisamos de muito tempo para dizer que temos maturidade para conhecer uma doença. Até hoje, não teve nenhum médico que mergulhou no tubo do ensaio da Covid-19, do SARS-CoV-2, para dizer que efetivamente conhece ele. Ele publique o que ele está falando para o Conselho Federal de Medicina. Ele publique o que ele está falando para o Conselho Estadual de Medicina. Ele publica o que ele está falando para o Ministério da Saúde e também para as demais secretarias. Agora, com muito cuidado, porque nós estamos lidando com vidas. Todo o apoio nesse momento é bem-vindo, desde que venha com um regramento e uma padronização. E mais ainda, se quer ajudar, não precisa de divulgação. Fazer o bem, que mal tem, faça sem divulgar. Eu já recebi, vou continuar recebendo qualquer profissional. Eu não ouvi falar sobre nenhuma iatrogenia ou nenhuma maluquice. Melhor dizendo, contudo, eu tenho que trabalhar com a padronização. E dizer que a Secretaria de Saúde tem casos, e eu estou atendendo mais casos que a Secretaria não está fazendo, primeiro, está errado. Se identificou algum caso, a sua posição, inclusive como médico, é notificar a vigilância epidemiológica, efetivamente, para a gente se debruçar sobre esse caso. E nós sabemos o quanto que nós temos de caso aqui e o quanto que nós precisamos e vamos continuar a notificar os nossos pacientes, garantindo a assistência. Agora, saibam, senhores, que trabalhar em união é muito melhor do que trabalhar com fantasia ou segregação. Boa noite a todos. Pergunta para o secretário de Saúde, doutor Leandro Lobo. Se fala muito da politização do vírus. E gostaria de saber como é que o senhor tem acompanhado essas colocações na mídia, o vírus com partido político, com ideologia e outras coisas semelhantes, e de que forma isso tem atrapalhado ou pode atrapalhar o trabalho da Secretaria de Saúde durante a Covid-19. Olha, Itajaí, é só complementando o que eu venho falando, a gente tem que ter muito cuidado, porque a politização, né, a demagogia, ela atrapalha. E você trazer a politização e a demagogia para um momento tão crítico como esse, de uma doença tão devastadora, hoje a realidade é dura. E todos nós estamos aqui, todos, vejam vocês, segmento da imprensa, nesse momento tentando passar para a população com questionamentos e perguntas saudáveis, inclusive, esclarecendo determinadas coisas, para que todos fiquem tranquilos. Então, quando a gente politiza, quando a gente entra com demagogia, quer crescer por crescer, quer atropelar, nós estamos aqui para um esforço. Eu disse que estou aqui preparado e me sinto preparado, ao lado do secretário de administração, liderado pelo prefeito da cidade, para responder a todo o questionamento, para ser colocado em todos os momentos o trabalho da saúde. Amanhã eu vou ter uma audiência, quero cumprimentar o Ministério Público do Trabalho, que teremos uma audiência para falar sobre o nosso cumprimento aos profissionais de saúde, uma categoria tão importante. Então, assim, dentro de um regramento, dentro de um trabalho, dentro de uma fiscalização, e a solidariedade, a colaboração, isso é muito importante. Agora, na demagogia, na politização, não. Eu costumo dizer que é falta de educação calar determinadas idiotices, mas é crueldade deixar prosseguir. Então, eu quero continuar tranquilizando
a população de Santo Antônio de Jesus. O trabalho está bem feito, sim. Não é porque é a obra de arte do secretário de saúde nem do prefeito. É o conjunto da obra, liderado pelo prefeito da cidade e aceito por toda a população de Santo Antônio de Jesus. Saúde não é nem para A nem para B, é para todos. E é o que nós estamos fazendo aqui, e não só Santo Antônio, em todos os lugares do mundo. Então essa é uma questão de consciência crítica. Vamos deixar de lado a mediocridade e dizer, ó, vamos trabalhar, efetivamente. Mais importante do que ficar publicando vídeo, nós estamos precisando de médico para transportar paciente. Nós estamos precisando de médico para tripular uma ambulância, para dar plantão na unidade de pronto atendimento, para ajudar o diretor do hospital regional e a superintendente da Santa Casa, para instalar com o departamento da saúde, principalmente da vigilância epidemiológica. Cadê a solidariedade? Cadê, nesse momento, deixando de lado qualquer tipo de demagogia? Vamos para cima, vamos servir, vamos ajudar, vamos colocar o jaleco dentro da secretaria. Então, politização jamais. Agora, ficar do lado de uma câmara, e hoje em dia essas câmaras que são tão pequenas, falando, enquanto os outros estão trabalhando, regulando paciente, admitindo o paciente. Eu vi o diretor do hospital regional cortar a estrada e voltar para dentro da unidade, entrar em contato comigo para a gente poder gerenciar os leitos. Atividade. Dessa forma a gente tem que fazer. Já pensou o secretário de saúde querendo trabalhar só por videoconferência, sem estar dentro da secretaria? Já pensou o prefeito não liberar toda a sua atividade de outras pastas, obviamente conversando com secretários a todo momento, mas foi para dentro da Secretaria de Saúde, montou o seu gabinete lá para ajudar a fiscalizar e liderar os trabalhos, e nesse momento agora, obviamente, vai ter que ficar na retaguarda. Não está doente, mas vai ter que ficar na retaguarda. Ou seja, a gente precisa trabalhar. Agora, aí eu não vou trabalhar na Secretaria de Saúde, eu vou fazer o meu trabalho. Faça, mas com padronização, fazendo bem, sem olhar quem, não precisa falar não. E quem está sendo bem atendido vai certamente lhe agradecer. Boa noite a todos e a todas. Minha pergunta vai direcionada ao secretário de Saúde, Dr. Leandro Lobo. Apesar que o senhor já tocou no assunto já no final aí da sua fala, parte da minha pergunta sobre a questão, né, dos linhas de frentes, os agentes de saúde. E a cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais agentes de saúde indo para o lugar de onde ele estava tratando outros. A cama de hospitais e UTIs. E o senhor tocou num assunto importante, que é a questão da união nesse momento, e concordo com o senhor. Eu acho que deveria acontecer isso em todos os lugares, e Santo Antônio de Jesus dizer que nós estamos atentos aos profissionais. Quero inclusive dizer que hoje nós montamos o nosso plano, porque as unidades, a máquina pública ela tem que continuar, nós vamos avançar com reforma de unidades, obviamente garantindo a assistência, garantindo a salubridade, garantindo todo o cuidado aos nossos pacientes e aos nossos servidores. E a gente estabeleceu um plano aqui, que uma unidade vai apoiar a outra quando determinadas unidades, porque restaram algumas unidades a serem reformadas ainda para concluir todo o plano de governo do prefeito em relação à reforma de unidades. E a gente vem aqui e traz, e vou dizer isso aqui para você agora, que uma reforma de unidade vai ser apoiada por outra unidade para garantir assistência com, obviamente, aqueles profissionais cuja unidade será reformada farão testes, farão exames específicos, entrarão
uma espécie de retaguarda, no trabalho de monitoramento, preservando e aí ganhando mais um lapso temporal para cuidar dos nossos profissionais, quando a gente tem uma unidade efetivamente sendo reformada, como fizemos com a Bela Vista, a unidade de São Paulo. Mas dizer que os nossos profissionais são bem acompanhados, sim. Quando necessário, fazemos todos os exames, já partimos de pronto para os nossos profissionais, obviamente na fase aguda, mas de pronto, fazendo teste molecular. Existe um lote de testes moleculares voltado para os profissionais da área de saúde. Inclusive, quero agradecer mais uma vez ao prefeito da cidade, que me prestigiou com um encontro na CESAB, com a diretora do LACEN, onde nós conseguimos descentralizar mais lotes de exame aqui para Santo Antônio de Jesus, especificamente voltado para os profissionais da área de saúde, além de todas as outras ordens de exame e outras sorologias. Então, até o momento, Fábio, não teve um nível de comprometimento, como nós falamos aqui no plano de reabertura, para comprometer a escala de profissionais e aí comprometer a assistência. Nós estamos conseguindo trabalhar com isso de uma forma muito tranquila e dizer que não é um ambiente isolado para o profissional. Qual vai ser o ambiente para o profissional de saúde? Não. Se é um profissional que se contaminou, e pode acontecer, é um caso leve, é um caso assintomático leve, casa, enquanto os demais continuam na atividade, na sua luta. Se é um caso que precisa de cuidado, estaremos prontos para cuidar. Então a gente está fazendo realmente essa estratégia, porque inclusive quando o profissional ele é contaminado e vira efetivamente um paciente por sintomas, ele deixa de ser profissional e ele vai ser cuidado agora pelos seus colegas, por outros profissionais. Mas são planos que temos com os profissionais. Quero agradecer os agentes comunitários, os agentes de endemias, em plena pandemia, fazendo um belíssimo trabalho, articulado com a Secretaria de Serviços Públicos, com a Embasa, no enfrentamento à dengue, dentre outras atividades. A central de testagem, na verdade, já é uma realidade. A gente faz, né? A gente fazia na policlínica, eu tive que mudar e vamos entregar agora, onde era a policlínica, um novo pronto atendimento, uma unidade de 12 leitos, 10 leitos clínicos, 2 leitos de UTI, com várias estruturas, farmácia, 2 salas de coleta, uma sala para sorologia e uma sala para RT-PCR, além de uma sala de triagem, tanto triagem clínica como triagem de exames, teste rápido e epidemiológico. Então, dentro de pouco tempo, obra, você sabe que é complicado e não é qualquer obra que nós estamos fazendo uma grande obra, é uma verdadeira unidade, mais uma unidade de pronto atendimento, quero deixar claro, aqui em Santo Antônio de Jesus. Se temos hoje uma UPA com 15 leitos, teremos uma nova UPA Covid com 12 leitos, exclusivamente para os pacientes de Santo Antônio de Jesus, com centro de testagem. Então falta pouco tempo para a gente dar realmente velocidade nisso. E dizer que fizemos um trabalho hoje na Secretaria de Saúde, quero agradecer mais uma vez o secretário de Administração, que vamos partir nesse momento, inclusive, que o mercado se tranquilizou, os preços estão efetivamente se aproximando da realidade, saindo daquela esfera de superfaturamento, onde estavam se comercializando exames, teste rápido, sorologia de todas as ordens. Estamos indo para um movimento importante de testagem da população, que todos agora, cada vez mais, estamos trabalhando com uma forma melhor de mercado de valores. Secretários, doutor Igor Coutinho, doutor Leandro Lobo, boa noite aos colegas de imprensa, Naldo Filho da Rádio Recôncavo FM. Minha pergunta ao secretário, doutor Leandro Lobo, o senhor confirma oficialmente, para o prefeito utiliza as redes sociais para confirmar o teste positivo para a Covid-19. Junto com o prefeito, aos secretários, ao gabinete de crise, o senhor constantemente está com o prefeito, o secretário doutor Igor Coutinho constantemente está com o prefeito desde o início da pandemia, tem evitado a inauguração de obras com a presença, né, da população, tem utilizado mais as redes sociais para fazer, a própria imprensa, para fazer essa divulgação e levar essas informações. O meu questionamento é o seguinte, esse contato dos secretários com o prefeito, ele é constante. Então, recentemente, o senhor esteve com ele, doutor Igor também, todos os secretários, o prefeito anda sempre acompanhado com a sua assessoria de imprensa. A minha pergunta é, como é que fica a testagem dessas pessoas que estão próximas ao prefeito? Já foi realizada? O senhor já realizou esse teste?
com essa confirmação. O secretário doutor Igor Coutinho também já fez esse teste. O que é que o senhor poderia informar para a população? Importante, Nobre. Veja só, mais uma vez quero ratificar que o prefeito está muito bem. Foi uma avaliação eletiva, um check-up eletivo, e as pessoas, os secretários, todos os secretários nesse momento que estiveram com o prefeito, principalmente nesses últimos dias, né? Sexta-feira, sábado, domingo, o prefeito trabalha constantemente. Nós já tratamos de fazer essa estratégia, sim, isso é muito importante. Lembrando de que os cuidados sempre foram norteadores das nossas atividades. O prefeito que constantemente fica na Secretaria de Saúde é o tempo todo com sua máscara, o tempo todo com álcool, lavando as mãos, cumprindo atividade. Ele fica num gabinete, eu estou em outro. Quando a gente precisa se reunir, a gente tem uma mesa grande e a gente divide ali, obviamente com poucas pessoas, o espaço para poder fazer a reunião. Ele se desloca com muita brevidade, é objetivo. Uma característica de Rogério Andrade é a objetividade. Ele é muito objetivo nas suas ideias, nas suas soluções, e as rápidas conclusões têm que ser dadas. Quem trabalha com ele sabe, ele é um grande cobrador, então a objetividade é tudo. Ele preservou aí, no seu estilo objetivo de ser, muitas pessoas. Mas dizer que não existe peso sobre isso. Quem entende de medicina sabe, qualquer um de nós pode estar. Estamos todos aqui, eu, secretário, assintomático, não há problema disso. Eu estive em casa no final de semana com meus filhos, garantindo sempre uma reserva tranquila, que é uma coisa que precisa ser distinguida para a população. Vou aproveitar a sua pergunta. Uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento, outra coisa é o confinamento. Então, para tudo tem seu tempo. Eu tive e tenho o prazer de estar com os meus filhos, como prefeito, tenho o prazer de estar com a família dele, mantendo uma distância. Nós já somos ali a chamada flora contactante. Eu convivo com minha família, o prefeito com a família dele. Tudo isso está sendo acompanhado. Quem é médico de um paciente é médico da família toda. Quem está na condição de paciente tem cuidado com os seus familiares, mas o prefeito não é paciente nesse momento, apesar da surpresa do resultado. Eu não tiro nem como surpresa, porque a transmissão ela é domiciliar. Não é aquilo que a gente fala, quanto mais testa a gente acha, e nesse caso o prefeito testou positivo, mas completamente assintomático. E nós vamos aproveitar essa quarentena dele e seguir com alguns exames, a observação, nada demais. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente, de certo modo, buscou isso também para garantir a tranquilidade dos demais. Quero aproveitar e agradecer, Fábio, a sua pergunta sobre o centro de testagem e a unidade Covid, para agradecer os belíssimos e fantásticos engenheiros que nós temos em Santo Antônio de Jesus. São pessoas que não aparecem, são pessoas que não estão na mídia, são pessoas que não estão gravando vídeo, mas estão trabalhando de domingo a domingo, à noite, feriado, tudo que é necessário para entregar o prédio, e vocês vão testemunhar, uma unidade de pronto atendimento fantástica para a Covid-19. O engenheiro Bruno, o engenheiro Gesiel e todos que estão lá. Então, assim, essas atividades, quer falar de saúde, faz uma live. Fala com tranquilidade, com eloquência, entendeu? Como estamos fazendo e observando em todas as partes do mundo, colegas de todas as ordens, dermatologistas, infectologistas, angiologistas, e de outras profissões, psicólogos, terapeutas, todo mundo contribuindo, advogados, entendeu? Segmento comercial, o quanto que vai ser importante nesse momento a gente ter uma visão do relaxamento das cadeias produtivas e a sua efetiva oxigenação, garantindo a ordem dos empregos, porque nunca foi o objetivo da pasta da saúde, nem do prefeito da cidade, retirar emprego de ninguém. Então, gente, é isso aí. Eu acho que tudo se encaixa no seu tempo certo. Doutor Igor, a respeito da